Agora, pessoal, para concluir a resolução dessa questão, falta a gente apenas multiplicar a área, aqui no caso por 2, porque é uma situação de duas dimensões, o coeficiente de dilatação do material que constitui essa placa, normalmente com esse coeficiente é o ferro ou o aço, e a variação de temperatura. Então, inicialmente aqui multipliquei 80 por 2 e 1,2 por 100. Ou a gente pode multiplicar tudo ao mesmo tempo, vamos resultar aí no número 19.200. E aí não esquecendo de conservar a potência de base 10 aqui no final. Sinal negativo apenas obriga a gente deslocar aí 5 casas decimais para a esquerda. Então aqui contando 1, 2, 3, 4, 5, ficamos com o número 0,192 centímetros quadrados. Então essa aqui foi a variação devido à variação de temperatura. Mas aí a pergunta foi qual a área final dessa superfície. Então a variação de área, assim como qualquer variação, no caso variação de área, será a área final menos a área inicial. Como a gente quer calcular a área final, basta a gente somar a área inicial com a variação de área. Então, na realidade, é como se a gente passa esse número menos a área inicial, passa para o lado esquerdo, e aí a gente obtém essa expressão. Então, logicamente, a área final vai ser o que ela possuía inicialmente, mais a variação de área que foi de 0,192. Daí teremos que a área final vai ser 80,192 centímetros ao quadrado. Aqui é a área final após o aquecimento. E essa aqui é a expressão para a gente calcular a área final. Essa expressão do cálculo da variação de área, assim como as outras, de dilatação volumétrica e dilatação linear, eu vou colocar aqui como exemplo a própria equação da variação de área. Há situações em que a gente precisa calcular a variação de temperatura ou a temperatura final. Então, essa equação eu posso reescrever como sendo nesse formato aqui. Apenas troquei de lado, inverti a equação. Então, se eu quero calcular a variação de área, de temperatura, a expressão vai ficar variação de área, como já está igual a variação de área, e esses fatores aqui eles estão multiplicando, e aí passa dividindo. Assim eu obtenho a equação para calcular a variação de temperatura. E se eu quiser a temperatura final, basta eu pegar a temperatura inicial e somar com a variação de temperatura. Do mesmo modo, eu posso, em alguma situação, precisar calcular o coeficiente de dilatação linear. Então, eu pego todos esses fatores aqui e passo para o outro lado dividindo. E assim por diante. Então, isso pode ser feito nas demais equações, caso a gente precise encontrar variáveis que sejam diferentes das variações que a gente queira calcular, por exemplo, os coeficientes de dilatação ou a temperatura final para que a superfície ou o volume atinja um determinado valor de dimensão. E aí a estratégia é exatamente essa. Basta que a gente
inverta a equação e passe os fatores que estão multiplicando e colocamos eles dividindo. Por exemplo aqui, para a gente calcular a variação de temperatura. E aí vocês vão ver exemplos onde vai ocorrer isso aí. No caso, na lista de exercício. Então, até a próxima aula.